Olá, bom dia, bem-vindo, bem-vinda nesse nosso encontro matinal, projeto 626, às 6h26 da manhã, de segunda a sexta-feira, este nosso encontro matinal, não é? Um momento muito gostoso, onde trocamos ideias, trocamos energias, tá bom? Muito obrigado aí pela presença de todos os dias, de todas as manhãs, nesse nosso encontro muito gostoso, maravilhoso. Aline, bom dia. Jussara, muito bom dia. Sarmento, também muito bom dia. Cleide, também muito bom dia. Bem, esse nosso momento, esse nosso encontro é muito importante para mim, espero que para você também seja muito importante, porque esta troca de energia, esta troca de ideias nos fortalece, sempre vai nos fortalecer, tá bom? E hoje o tema é extremamente importante, por isso eu peço para você mandar aqui embaixo, né, no canto inferior direito, tem aí uma setinha, um aviãozinho, você clica no aviãozinho e envia para as pessoas aí da sua lista, convidando para estarem conosco neste momento, nesta live de hoje. Vamos falar sobre a falta de diálogo entre pais e filhos, o que é que acontece, onde isso vai nos levar. E vamos compreender o comportamento de muitos adultos exatamente pela falta de diálogo entre pais e filhos, ou vamos entender o adulto quando há esse diálogo, quando há esse entendimento, quando há essa afinidade entre pais e filhos, tá bom? Por isso é importante, manda um aviãozinho e vamos convidar mais pessoas a estarem conosco. Grande dia para você também. Bem, nós sabemos que o diálogo entre pais e filhos é muito importante, porque é através do diálogo que nós conhecemos as demandas, conhecemos as necessidades, conhecemos o pensamento, sabemos o que o filho, o que o pai pensa a respeito de determinado assunto, determinada situação. Então, esta troca de informações é muito importante que aconteça o diálogo entre pais e filhos. Mais importante do que este diálogo, o diálogo é extremamente importante, é a própria convivência em si. Então, esta convivência, esta proximidade, o colo, o cheiro, o carinho, a troca de abraços, de compreensão, tudo isso, esta reciprocidade na atenção, no acolhimento, tudo isso é muito importante. Mas, porém, todavia, contudo, não é? Como diz o filósofo, lamentavelmente, nos tempos modernos, isso não vem acontecendo, não observamos mais essa proximidade, não a proximidade, mas proximidade, ou esta aproximação, este entrosamento de pais, amigos verdadeiramente dos filhos, por diversas circunstâncias, diversos motivos alegados aqui na clínica. Então, por que pais e filhos não têm conversado mais ou têm conversado muito menos do que aquilo que consideramos ideal, não é? Do que consideramos o mínimo necessário, não é? Lembremos-nos de que para a psicanálise há um conceito importante trazido por Donald Winnicott, que ele vai falar da mãe suficientemente boa, o seio suficientemente bom, ambiente, um lar suficientemente bom, que ele quer dizer que há sempre um mínimo necessário, né? Esta ambiência, este lugar chamado família, este seio chamado família, é muito importante na formação da personalidade, no caráter dos filhos. No entanto, nós estamos percebendo hoje que esta falta de diálogo está levando nossos filhos para um lugar onde domina todas amigas e esse tipo de coisa. E é exatamente a falta disso em casa que ele vai buscar esse complemento lá fora. É importante que falemos sobre isso. E quais são as alegações mais comuns aqui na clínica para tentar justificar, não é? Para tentar se convencer de que eu não tenho culpa, de que as coisas são difíceis porque são difíceis, eu não tenho culpa, já fiz de tudo, eu não consigo resolver, meu filho não se interessa, meu filho não presta atenção, meu filho não me escuta mais e assim por diante. Primeiro é a tal
a alegada falta de tempo. Eu não tenho tempo porque eu trabalho o dia todo, minha esposa trabalha o dia todo, meu marido, nós ficamos o dia todo fora de casa e não temos tempo para conversar com nossos filhos, porque quando chegamos à tarde estamos extremamente cansados. Ele está lá no seu videogame, lá no seu quarto, no seu mundo virtual, onde ele acredita que tudo é real e ele não temos tempo para conversar, para trocar ideias, para dialogar. Este é um dos argumentos mais pífios que nós conhecemos, a falta de tempo para não conversar com os filhos. Isso é, no mínimo, ridículo. Suzel Fernandes também, muito bom dia. Outra coisa que dificulta esta relação, que dificulta o diálogo entre pais e filhos, são os interesses diferentes. É claro que enquanto o pai ou os pais têm o interesse de educar, de castrar, de ensinar, de preparar o filho, os filhos têm o interesse exatamente da libertação. Muitos dizem que têm vergonha dos pais porque são caretas, são ultrapassados e assim por diante, que o tempo agora é outro, a situação é outra, que o papai e mamãe não os entende e por isso eles preferem a convivência lá fora, onde tudo lhe é permitido, não há censura, não há julgamento, pelo contrário, há um pseudo-acolhimento, não é? Linguagem inacessível. Às vezes, hoje, o tipo de linguagem é inacessível aos pais, não é? Com dialetos, com formas, com frases incompletas, ou com esta idiotice de querer mudar a própria língua portuguesa, por exemplo, não é? E não vou nem entrar nesse mérito hoje, porque é tão pífio, é tão vil, é tão desprezível, que eu não vou nem entrar nesse campo, porque não há nada de inclusivo, mas de autoexclusão neste tipo de clã, de grupo, de grupelho que tentam criar pela idiotização, exatamente pela falta de estrutura familiar, pela falta de diálogo familiar. Nossos filhos acabam sendo vítimas fáceis, iscas fáceis para este mundo onde tudo lhe é permitido, sem castrações, sem imposição de normas, regras e limites. Outra coisa interessante são essas influências distintas. Exatamente essa influência distinta no ambiente familiar, e aqui todos os psicanalistas consagrados falam a respeito da importância da família na formação da personalidade, do caráter, crenças, valores. Desde Freud a Lacan, vamos falar desta influência. E a influência recebida lá fora é muito diferente, absurdamente diferente dos conceitos familiares. Exatamente um dos pilares que tentam destruir hoje, que é exatamente a família, né? E a família é o berço, é o nosso berço, é o alicerce da estruturação de um adulto. Então vamos quebrar o alicerce, que este adulto estará quebrado, ele estará pela metade, ele estará suscetível a ser atraído por qualquer coisa que lhe seja apresentado lá fora. Objetivos também são diferentes. Enquanto os pais têm objetivos de ensinar, de preparar os filhos para um futuro melhor, para um adulto mais consciente, os filhos, evidentemente, têm o objetivo de curtir, de levar a vida, enfim. Os objetivos são muito diferentes e é por isso que essa intervenção dos pais, no sentido de castrar para a psicanálise, sempre que falamos castrar, é uma palavra muito bruta, feia, não é? Que pode ter uma compreensão inadequada. Castração para a psicanálise significa a imposição de normas, de leis, de regras, de regulamentos. Isso pode, se não pode, isso se deve, se não deve, respeito aos mais idosos, respeito às instituições, respeito à família, respeito ao ser humano, respeito à hierarquia familiar, enfim. Isso chama-se castração, que é a imposição de normas, regras e limites, ou mais tecnicamente conhecido como quebra da fantasia, porque a criança dentro de casa ela quer fazer tudo, porque tudo para ela está à sua disposição e pode ser, ela pode se valer de tudo ou de todos ao seu redor, porque é a fantasia da criança. Então, se não quebrarmos essa fantasia, mostrando que nem tudo é possível, nem tudo é acessível, nem tudo está à minha disposição, ou nem tudo eu posso adquirir, que nem tudo foi feito ou está para mim, se não quebrarmos essa fantasia, nós teremos então adultos
com diversos psicossintomas, com diversas dificuldades para adultizar, para realmente se tornar adulto. Teremos crianças adultizadas, não é? E em outros momentos, quando uma castração é mais severa, nós teremos adultos infantilizados. Então, é importante entender esta relação, porque a falta de diálogo dentro de casa interfere no adulto, interfere neste adulto, no comportamento desse adulto, que às vezes é covarde, não sabe lidar com dificuldades, cresceu Mauricinho ou Patricinha, ou cresceu com a síndrome do impostor, com diversas neuroses do destino, do fracasso e assim por diante. Tudo tem a ver com esta infância. Então não adianta mais tarde, eu não sei mais o que fazer com meu filho. Eu fiz tudo o que foi possível, eu dei de tudo para ele, tudo o que ele queria eu dava, tudo o que ele pedia eu dava. Olha só, né? Eu ensinei para ele que tudo o que você quiser na vida pode pedir que o papai vai dar. Não passe vontade porque você é meu filho e você não vai passar vontades. Eu tive dificuldades na minha infância, não quero que você tenha dificuldade. Tudo o que você quiser, peça para os pais e assim por diante. O adulto, evidentemente, que não saberá lidar com perdas porque ele acha que tudo e todos está à sua disposição, vai começar a tratar as pessoas como se fosse uma mercadoria numa prateleira porque deve estar à minha disposição. Meus pais ensinaram assim. Para suprir esta falta. Outra coisa interessante é que alguns pais desistem deste diálogo porque dizem, meu filho não quer falar comigo mesmo, eu já tentei, eu já fiz de tudo, então seja o que Deus quiser, eu não aguento mais meu filho, eu não falo mais com eles. É tudo o que eles querem, né? Porque a fantasia continuará, aquela fantasia de criança vai continuar. Então, quando há essa desistência, há aí uma gravidade, um perigo muito grande, não é? E essas ações paliativas que os pais acabam fazendo por não conversar com os filhos, porque eu não tenho tempo, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que correr, prover a família, prover a casa, prover o lar, eu preciso me ausentar muito tempo, eu saio de madrugada, os filhos estão dormindo, depois vão para a escola, eu almoço no trabalho, aí eu chego à noite e os filhos ou estão na natação, ou estão aqui, ou estão ali, não importa, e nós sequer conversamos. Então eu entupo de presentes caros. Começa por aí. Eu vou entupindo de presentes caros, de viagens inesquecíveis, né? De promessas, de recompensas. Eu vou compensar a minha falta, a minha ausência com presentes caros. Eu dou celulares de última geração, kit ou sei lá o que, de jogos que prendem a atenção deles. Se eu não tenho atenção de meus pais, não tenho diálogo, eu vou dialogar com quem? Com o videogame, por exemplo, e nós temos muitas e muitas situações de adolescentes crianças, adolescentes que ficam horas e horas e horas diante do computador jogando. Quando eu falo horas e horas, estou falando aqui, pasmem, não se assuste, mas nós temos casos de 12, 14, 15 horas sentados diante do computador jogando. Então vamos entender que aquele passa a ser o mundo da criança, porque naquele jogo, por exemplo, ele consegue construir o seu personagem, ele consegue ser super-herói, matar todo mundo, ou vencer o jogo, trapacear-se. Então aquele passa a ser o seu mundo. Só que é virtual, não é na fantasia. E no mundo real, quando quer aplicar aquilo, não funciona. Vem as decepções e vem as neuroses, vem a vitimização, vem o homem fraco, aquela criança adultizada. Ou seja, uma criança no corpo de um adulto que não sabe lidar com as situações da realidade. E é muito comum isso, meu querido e minha querida, aqui na clínica. Recebemos pessoas assim quase todos os dias, não é? Porque este desejo de compensar a ausência, o desejo de compensar a falta, os pais acabam por entupir os filhos, não é? Márcio, eu também vi. Márcio, bom dia. Então, esta falta de tempo, alegada falta de tempo, faz com que os pais entupam os filhos de presentes e de coisas caras. Só que isso traz consequências. Esta situação dentro de casa, durante a infância,
traz consequências e consequências graves na vida do adulto. Entro aqui então em algumas destas consequências para que você se identifica dentro da sua casa ou consiga compreender um amigo, uma amiga, uma pessoa que provavelmente deva ter tido uma infância nessa situação, cujo diálogo com os pais foi pequeno, foi fraco ou foi aquém daquele necessário, daquela ambiência trazida por Donald Winnicott, né? Um dos pensadores, um dos psicanalistas que revoluciona a própria psicanálise por seu pensamento, quando ele fala do meio, do contexto, das influências deste meio em nossas vidas. Então, quando a criança é criada dentro deste lar, sem diálogos, quando entupimos, suprimos esta carência afetiva, suprimos o colo, o abraço, o carinho, a conversa, o diálogo por presentes caros, por viagens caras. Você vai na Disney, você vai fazer viagem não sei onde, está aqui o melhor celular para você, o tênis que você quiser está aqui, o jogo, o computador que você quiser está aqui, achando que está suprindo esta falta exatamente do colo, do afeto, do carinho, da atenção e do diálogo. E nós estamos criando adultos com dificuldade de relação interpessoal na sociedade. É claro, se eu não aprendo a relacionar-me, se eu não aprendo a dialogar, se eu não aprendo a falar de minhas necessidades, a falar de meus sentimentos dentro de casa, se eu não aprendo a arguir, se eu não aprendo a dialogar, se eu não aprendo a escutar, dar o tempo ao outro de falar, eu terei dificuldades nesta relação interpessoal com a própria sociedade, né? E são muitas situações, nós vemos aí esquizoides e tal, uma série de situações de pessoas com muita dificuldade da relação social, com agorafobia, fobia social, uma série de situações que nós identificamos na clínica. Também nós teremos adultos com dificuldade de lidar com uma realidade competitiva. Vamos imaginar que em casa, exatamente pela alegada falta de tempo, o papai diz que tudo que você quiser você terá, é só pedir, não vai passar vontade, a mamãe está aqui, pode pedir, eu vou resolver para você essa situação, eu vou atender a sua necessidade, o seu desejo, o momento que você quiser, ora, nós teremos adultos que não saberão lidar com a realidade competitiva lá fora. Porque nós não preparamos o nosso filho para o mundo, mas preparamos para ser prendas nossas, para criar dentro de uma redoma, dentro de casa, hiper, mega, super, ultra protegido, porque eu dou a ele tudo o que ele quer. Ele não pode passar vontade, não pode chorar, não pode quebrar esta fantasia. Coitadinho, eu trabalho para suprir suas necessidades. Nós teremos adultos que não saberão lidar com a competitividade lá fora. O mundo é competitivo. Você, enquanto adulto, sabe que temos que ralar, que temos que trabalhar, que temos que competir, temos que nos superarmos no dia a dia, temos que procurar sermos melhores hoje do que fomos ontem, para que possamos ser melhor amanhã do que fomos hoje e assim por diante. Mas isso vem de uma base sólida. Se não tivermos esta base, nós não haveremos de saber lidar com essa competitividade. E aí faremos o quê? Vamos nos vitimizar. Dizer que sou azarado, que eu não tenho sorte. O outro conseguiu, porque tem sorte. Eu não tenho sorte, não é. Eu não fui preparado para competir, preparado para enfrentar a dificuldade. Isso vem lá da carência e da falta de diálogo, evidentemente. Também teremos adultos que não saberão lidar com perdas, não é? Com o adverso, não saberão lidar com perdas, porque enquanto crianças o papai dava tudo o que ele queria. Um brinquedo quebrava, comprava outro imediatamente. Um celular quebrou, compra outro imediatamente. Surgiu um lançamento de um joguinho novo, o pai compra imediatamente. Eu não posso estar presente em casa todos os dias porque eu sou muito ocupado, eu trabalho demais, então eu vou entupindo os meus filhos com tudo aquilo que eles querem. Ora, como é que eles vão saber lidar com perdas mais adiante? Eles vão sempre querer do bom e do melhor. Seus guarda-roupas estarão entupidos com trocentas camisetas, tênis e meia e cueca e calça e blazers, porque eles querem muito. Porque foi assim que eu aprendi na infância, que tudo o que eu quero eu tenho imediatamente. Eu não sei lidar com esta questão da escassez lá adiante, porque eu aprendi, eu cresci na fartura
assim que eu fui ensinado. E a estrutura psíquica não está preparada para trabalhar, para entender a perda. E eu vou me frustrar, e eu vou enfrentar várias dificuldades. E é claro que vem aí vários sintomas ou psicossintomas. Pretendo falar no finalzinho dessa live ainda hoje quais são essas reações, não é? Por exemplo, muita dificuldade na adultização. Quando falamos em adultização, nós falamos... vamos lá então, Márcio, Antônia, Xavi, bom dia. Quando falamos em adultização, nós falamos daquele adulto que cresceu de fato, que cresceu de verdade, que transformou-se num adulto, que sabe lidar com a realidade, não é? Realidade é uma coisa, virtualidade é outra. Então, realidade é a luta, é a competição, as perdas, o adverso, as conquistas, não é? E não apenas os direitos, mas ciente de suas obrigações enquanto cidadão e assim por diante. Não é? Então nós temos facilmente esta percepção aqui na clínica dessas pessoas que não conseguiram se adultizar, permanecendo naquele lugar onde tudo o que eu queria me era dado, tudo o que eu desejava estava aos meus pés, estava nas minhas mãos, porque papai e mamãe trazia para mim, dizendo que a vida que tudo o que eu quiser na vida, se eu desejar, basta pedir, que eu teria enquanto criança, porque papai e mamãe trabalham fora e não tem tempo para mim. Faltou-me afeto, mas este afeto foi substituído por celulares, jogos, vídeos, roupas caras e assim por diante. Portanto, meu querido e minha querida, você percebe a gravidade, como isso interfere na vida do adulto quando a falta de diálogo, e aqui eu coloco não apenas o diálogo, a conversa, mas este diálogo da compreensão, de entender os valores, entender os reclamos, entender as dores, o colo, o abraço, aquele momento de afago, de carinho, de atenção, as consequências que pode trazer na vida do adulto. Ele pode até ser bem-sucedido financeiramente, comprar o seu carro, comprar a sua casa, mas sempre faltará, haverá um vazio. O Lacan vai dizer que nós sempre haveremos de tentar preencher um vazio existencial, um vazio interno, e este vazio será muito maior neste adulto, mesmo que realizado, mesmo que ele sinta-se plenamente realizado, este vazio tende a ser maior e nós eternamente buscaremos isso, não é? Aí vem os toques, obsessões, compras excessivas no adulto, compulsões alimentares, compulsões por compras, uma série de fatores que trazidos na clínica que nós vamos entender que há uma relação direta com esta criança, não é? Outra questão importante é a fuga da realidade partindo para o virtual. Isso é muito comum, não é? Porque percebamos então que na internet, neste universo, tudo, nesse mundo virtual, tudo é permitido, tudo é fácil, tudo é acessível, e na realidade é difícil, porque papai é careta, mamãe é careta, ultrapassados, velhos e assim por diante, e neste mundo virtual é o lugar preferido. Chamamos o quarto, o quartel-general da criança, que é o quarto onde ele se tranca e tudo que acontece lá dentro é para ele aquela realidade, que ele está fugindo do real da realidade para ser aceito, para ser enquadrado, para sentir-se pertencido naquela virtualidade, onde evidentemente não há castrações, mas pelo contrário, há incentivo, porque ele está sendo cooptado, não é? Então, esta cooptação é muito fácil, e o que eu digo cooptação é para este mundo. Nós percebemos aí que vivemos de tendências de momentos, de invasões de creches, como aconteceu recentemente lá em Blumenau, em algumas escolas, esta competição, o consumo de medicamentos, uma série de situações que nós vemos derivados que vêm incentivados, motivados por esse mundo virtual, desrespeito familiar, ataque aos professores, ataque às instituições, desrespeito às normas e assim por diante, não é? E já fizemos uma live aqui falando sobre normas, leis e regras, né? Não se trata de ser submisso, trata-se de ser inteligente para viver, para relacionar-se socialmente, né? Para relacionar-se com a sociedade. Então a normatização se faz necessária, enquanto essas crianças cujo diálogo não houve, cuja compreensão deste universo não houve, ele vai afrontar, viver à margem desta sociedade, criando uma estrutura psíquica perversa.
Então é muito grave, meu querido e minha querida, né? Essa relação, a consequência no adulto, quando há esta falta lá na criança, uma fragilidade emocional brutal. Não é? É sempre emotivo, é sempre vítima, eu não sei lidar, não sabe enfrentar aquela situação, sente-se vítima, sente-se impotente, sente-se incapaz de resolver aquilo e vai delegando ao outro, por favor, resolva para mim, eu não sei resolver isso, eu não sei lidar com isso, não sabe mesmo, porque a criança foi ensinada que todos os problemas papai e mamãe resolve, deixa comigo, que toda situação nós resolvemos, é só falar com papai e com mamãe, se alguém mexer com você, fale com papai e mamãe, se na escola acontecer uma coisa, fale com papai e mamãe, se o vizinho fizer uma coisa, fale, quer dizer, não foi ensinar a criança que ela precisa se virar, criar o calo, criamos numa redoma, e o mundo lá fora não é uma redoma, né? O mundo aqui fora, a realidade é diferente, e se não formos preparados adequadamente para isso, seremos facilmente cooptados por tudo que aí está. Essa banalização da família, da fé, da moral, da ética, não é? Essa inversão brutal, descomunal de valores, onde atitudes de ódio, de perseguição, de raiva, de vingança é chamada de amor, onde criminoso é chamado de herói, onde bandido é chamado de referência, onde monstros do passado são endeusados hoje facilmente como heróis da história. Eles são facilmente cooptados, facilmente presas, fáceis, porque a estrutura familiar, não havendo esta ambiência suficientemente boa, este lar suficientemente bom, como diz Dona de Winnicott, tornar-se-ão presas fáceis deste mundo lá fora, com esta brutal inversão de valores. E eu digo brutal porque é brutal, não é? Hoje mesmo estamos vendo um momento aí, amor vencer o... Amor? Tem que ser piada. Temos que ver isso como piada, porque é brutal a inversão de valores. É flagrante, porque só não quer enxergar. O cego não é aquele que não enxerga, mas aquele que não quer enxergar. Há uma brutal destruição de regra, de norma, de lei, de lealdade, da desconstrução da família, da ética, da moral, de valores primários, basilares da família, cristãos e assim por diante, com perseguições, com punições, com violações dos direitos, à própria liberdade. Então estamos verificando isso e nossos filhos são presas fáceis. Daniela também, muito bom dia. Daria também, muito bom dia. Bem, e é claro, evidentemente que teremos uma fragilidade emocional acompanhada de ansiedade e depressão. Nunca tivemos uma geração de adolescentes com quadros tão grandes de ansiedade e depressão. E a necessidade de medicalização e, por consequência, os famosos laudos nas escolas. O que temos hoje de adolescentes, crianças e adolescentes com laudos, os famosos laudos, aliás, isso foi tema de uma aula onde falamos a respeito disso, e nós trouxemos, eu enquanto professor também, o crescente número de laudos. Então esse adolescente, por não saber lidar com a sociedade, não saber lidar com a realidade, ele é rotulado, ele busca por um rótulo, não é? Ele vai buscar por um rótulo. Eu tenho laudo, sou TED, sou isso, sou aquilo, sou border, sou limítrofe, sou depressivo, eu tenho uma certa cronicidade de ansiedade, eu tenho isso, eu tenho aquilo, ou uma necessidade de rotular-se para justificar a sua incapacidade de lidar com a realidade. É mole ou queremos mais? E quando apresenta-se este laudo, pega um papel aqui, está aqui, meu filho tem laudo, apresenta o seu professor, então por ter laudo nós temos que entender, compreender, não tem prova, não tem nada, porque ele tem laudo. Nós estamos levando nossa juventude a buscar laudos para fugir da própria responsabilidade de lidar com a realidade, de ter que provar as suas competências e habilidades. Ora. Percebam a brutal diferença de tempos recentes. Mas a geração presente diz que nossa geração
é ultrapassado, é careta, é mandona, é beato, é isso, é aquilo. Então, a geração presente, nós temos, Ricardo, todos os bens, todas as tecnologias, tudo do que vocês usufruem hoje foi feito por essa geração que vocês chamam de careta, de ultrapassado, de velhos, de conservadores. Tudo o que vocês usufruem hoje, tudo que usufruímos hoje, vem da criatividade, da inventividade desta geração, que chamamos de velhos e de caretas. Nunca tivemos um conflito onde a atual geração é menos capaz, menos pensante do que a geração imediatamente anterior. Nunca na história isso aconteceu, porque sempre houve melhora ou melhoramento nisso, na capacidade cognitiva. E hoje, pela primeira vez, nós estamos nos deparando com gerações que eu estou trazendo para você ciência e estudo. Mais emburrecida, digamos assim, do que a geração imediatamente anterior, ou seja, os próprios pais. Por quê? Porque nós estamos emburrecendo nossos filhos, estamos fragilizando nossos filhos, estamos idiotizando nossos filhos, permitindo que sejam cooptados para ficar discutindo banalidades, ao invés de prepararmos esses filhos para uma adultização. Professor Carlos Albuquerque, também muito bom dia. Daniela, bom dia. Então é isso. E tudo isso é muito preocupante. É muito preocupante. Quem está na clínica sabe o quanto isso é preocupante, porque estamos recebendo cada vez mais estas crianças adultizadas, ou adulto, mas cuja criança domina, quer controlar, fica esperando que tudo venha de mão beijada, tudo venha de graça, porque não admite a sua fantasia não foi quebrada lá no período da castração dentro de casa, pela falta de diálogo. Isso é muito sério, nós vamos retomar esse assunto, evidentemente, aqui no Projeto 626, nosso encontro matinal de segunda a sexta-feira, às 6h26 da manhã, tá bom? Grande beijo para você, que seu dia seja maravilhoso, muito produtivo, e lembre-se de uma coisa muito importante: pare de brigar por seus direitos, mas perceba que você tem que conquistar as coisas. Eu tenho o direito de conquistar as coisas. Se eu achar que tenho direito a tudo, com a bundão na cadeira, achando que tudo e todos estão à minha disposição, há algo de errado comigo. Reflita sobre isso. Ótimo dia. Tchau, tchau.